Amigos, minhas amigas, é um grande prazer estar com vocês, estudando o direito tributário. E na aula de hoje, eu vos convido a estudar comigo as garantias e privilégios do crédito tributário. Portanto, o tema da aula diz respeito às garantias e privilégios do crédito tributário. Meus amigos, vamos, num primeiro momento, entender o que são as garantias, do crédito tributário e depois o que são os privilégios. Então, garantia é aquilo que assegura o recebimento de algo. Já privilégios diz respeito à posição de superioridade de um crédito. E já que nós estamos falando de créditos tributários, falamos então da posição de superioridade do crédito tributário. Na verdade, vamos estudar em que posição o crédito tributário aparece em concurso com os demais créditos. É lógico que o privilégio do crédito tributário, ou o privilégio de um crédito, ganha relevância, obviamente, quando o devedor não tem condições de satisfazer todos os seus créditos, Daí os créditos privilegiados, eles serão saldados na frente daqueles menos privilegiados. Portanto, garantias dizem respeito àquelas normas que assegurarão o recebimento de algo. Privilégios ou preferência diz respeito à posição que ocupa um crédito em concorrência com os demais créditos. Então, nós vamos estudar as garantias e privilégios do crédito tributário. Muito bem, meus amigos, feita a distinção entre garantias e privilégios, eu quero agora contar para vocês que essa matéria, ela começa lá no artigo 183 do Código Tributário Nacional, tá? E vamos até o artigo 193 do CTN, portanto, do artigo 183 a 193 do Código Tributário Nacional. E o artigo 183, primeiro artigo que trata dessa matéria, ele nos diz que a enumeração das garantias contempladas no Código Tributário não terá o condão de excluir outras garantias que sejam expressamente previstas em lei, tendo em vista a natureza ou as características do tributo. Vejam, portanto, meus amigos, que o rol das garantias previstas no Código Tributário Nacional é um rol não taxativo, é um rol exemplificativo. Tudo bem, meus amigos? Então, é possível que a lei de um município estabeleça, tem que ser lei, tá? Estabeleça uma garantia para assegurar o recebimento do crédito tributário que não se encontra prevista no CTN. Então, eu peço para que vocês coloquem no caderno de vocês. A enumeração das garantias não excluem outras que sejam expressamente previstas em lei, tendo em vista a natureza ou características do tributo. Portanto, essa lista é uma lista não taxativa, tá? É uma lista exemplificativa. Muito bem, meus amigos? Tranquilo até aqui? Maravilha. Se tiverem dúvida, façam contato comigo. Além disso, olha só, o CTN prevê que a natureza da garantia atribuída ao crédito tributário não altera a natureza do crédito tributário nem da obrigação que corresponda. Vamos copiar e eu explico. Olha aí, está no quadro para vocês.
a natureza da garantia atribuída ao crédito, não altera a natureza deste, nem a obrigação correspondente. Essa regra está prevista no artigo 183, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Muito bem, meus amigos. O que significa isso? Copiem e eu já vou explicar. Muito bem, vem comigo, olha só. O crédito tributário, ele pode, por exemplo, ser garantido por um penhor, ou seja, um bem móvel, ou uma hipoteca, um bem imóvel. Olha o que eu estou contando para vocês. Que a natureza da garantia atribuída ao crédito tributário, por exemplo, o penhor, por exemplo, uma hipoteca, não alterará a natureza do crédito tributário. O crédito, um crédito, quando ele é garantido por um penhor, ele se transforma num crédito pignoratício. Quando ele é garantido por uma hipoteca, um bem imóvel, ele se transforma num crédito hipotecário. O que eu estou contando para vocês é que o crédito tributário, ele não deixa de ser um crédito tributário por estar garantido por uma hipoteca. Ele não se transforma num crédito hipotecário. O crédito tributário não tem a sua natureza alterada em razão, por exemplo, dele ser garantido por um penhor. Até porque, meus amigos, vocês sabem, e nós vamos estudar, que o crédito tributário, ele é um crédito privilegiado. De modo que a natureza da garantia atribuída ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem da obrigação que corresponda. Muito bem? Muito bem? Maravilha! Passemos agora a estudar a responsabilidade patrimonial. Falar em responsabilidade patrimonial significa estudar quais são os bens do devedor que responderão por suas dívidas tributárias. Amigos, nós sabemos, e isso advém lá do Código de Processo Civil, que o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, não é? E aqui no direito tributário? Aqui no direito tributário não é diferente. Todavia, olhem só, o CTN dispõe que o devedor, o sujeito passivo, responderá pelo pagamento, pelo cumprimento do crédito tributário com a totalidade dos seus bens e suas rendas, inclusive os gravados com ônus real, com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, salvo os bens que a lei, bens e rendas que a lei declare como absolutamente impenhorável. Vejam, o que nós temos de diferente aqui no direito tributário, o que nós temos como garantia dada ao crédito tributário. O devedor responderá pelo pagamento do crédito tributário com todos os seus bens, com todas as suas rendas, inclusive com aqueles gravados com ônus real, com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, meus amigos, independentemente da data do ônus e da data da cláusula, certo? O que significa dizer que ônus reais, cláusula de inalienabilidade, ou seja, o bem não pode ser vendido, cláusula de impenhorabilidade, o ônus e as cláusulas, não prevalecerão em relação à fazenda pública.
Então, imaginem o seguinte contexto, meus amigos. Imaginem o seguinte contexto. A minha avó pensa da seguinte forma: Milena é um tanto quanto maluquinha, eu quero doar um bem imóvel a ela para que ela possa ter uma renda no futuro. E eu quero doar esse bem com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Muito bem. A minha avó fez uma doação de um bem imóvel para mim, constando que esse bem ele é inalienável, ele não pode ser vendido e que esse bem é impenhorável, ou seja, que ele não responderá por dívidas alguma, certo? Por dívidas algumas, né? De modo que, olha só, essas cláusulas, ou até mesmo um ônus real, eles prevalecerão em relação a qualquer credor. Só não prevalecerão, só não terão validade perante a Fazenda Pública. Vejam, a única pessoa que a minha avó deve ter receio de eu vir a contrair dívida, né, com ela, diz respeito ao fisco. Por quê? Porque mesmo que a minha dívida tributária seja posterior à doação, a cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade não prevalecerão em relação à Fazenda Pública. Vejam que o fisco, vejam que a Fazenda Pública poderá escutir esse bem com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Tudo bem, meus amigos? Idem em relação a ônus real. Vamos supor que eu peço um dinheiro emprestado para você e você, então, com medo de que eu não venha pagar essa dívida, pede para que eu ofereça uma garantia e eu ofereço o meu carro em garantia e a gente constitui um penhor em relação a esse automóvel. Portanto, esse carro foi dado em garantia da dívida, né? Da dívida que eu tenho com você. Você só tem que ter medo de uma pessoa em relação à qual eu venha a contrair dívida: o fisco. Por quê? Porque ainda que a criação, o estabelecimento desse ônus real seja anterior à constituição da minha dívida tributária, esse bem, esse ônus, não prevalecerá em relação à Fazenda Pública e esse bem responderá, portanto, pela dívida tributária. Portanto, meus amigos, coloquem no caderno de vocês: responsabilidade patrimonial. Artigo 184 do CTN. Sujeito passivo responde pelo pagamento do crédito tributário com a totalidade de seus bens ou rendas, inclusive os gravados com ônus real ou cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Salvo os que a lei declare como absolutamente impenhoráveis. Portanto, meus amigos, o devedor tributário responde para o cumprimento de suas obrigações tributárias com todos os seus bens, inclusive aqueles gravados com ônus real, com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, independentemente da data da cláusula e do ônus, salvo aqueles que a lei declare como absolutamente impenhoráveis. Portanto, venham comigo. Existem bens que não responderão pela dívida tributária? Sim, os absolutamente impenhoráveis nos termos da lei. Quais são eles? Olha só.
Artigo 833 do Código de Processo Civil. O artigo 833, ele trata dos bens que são impenhoráveis. E lá nós encontraremos os móveis que guarnecem a residência do executado, salvo de elevado valor, os vestuários, né? Bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor, os vencimentos, subsídios, salários, não é? Pensões, aposentadorias são impenhoráveis, né? Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios de trabalho. Mas, vejam só, a quantia depositada na caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Enfim, meus amigos, nós temos um rol aí nos 11 incisos, aliás, nos 12 incisos do artigo 833, que elencam os bens que são absolutamente impenhoráveis, certo? Esses bens, vem comigo, não responderão pela dívida tributária. Mas precisamos também chamar a atenção para a impenhorabilidade do bem de família, impenhorabilidade esta contemplada na Lei 8.009/90, que dispõe exatamente sobre a impenhorabilidade do bem de família, certo? Vejam, o bem de família, aquele que serve para a morada da entidade familiar, da pessoa solteira, viúva, enfim, que serve para a morada de alguém, ele é absolutamente impenhorável. Ele não responderá por dívidas, certo? Essa é a regra geral. Por que regra geral? Porque a própria Lei 8.009 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família e o faz no artigo 3º. E se vocês olharem o artigo 3º da Lei 8.009, vocês observarão no inciso 4 que a impenhorabilidade do bem de família não prevalecerá em relação às dívidas tributárias do próprio imóvel, certo? Portanto, o bem de família responderá por dívidas tributárias relativas a IPTU, ITR, taxas em razão de atividades relacionadas ao imóvel, certo? E contribuições de melhoria derivadas, né, de uma obra pública, que são cobradas em razão de uma obra pública, donde houve uma valorização imobiliária. Vejam, portanto, que o bem de família ele responde por dívidas tributárias do próprio imóvel. Exemplificando, se eu, Milena, venho contrair uma dívida de imposto sobre a renda, o meu bem de família não responderá por essa dívida. Ele será impenhorável. Todavia, se eu não efetuar o pagamento do IPTU, da taxa de coleta de lixo, né, e de uma contribuição de melhoria dívidas relacionadas ao imóvel em que eu resido, é possível que o meu bem venha a responder por essas dívidas tributárias, certo? Porque a impenhorabilidade não prevalecerá nessa hipótese. Cuidado, porque isso tem caído muito em concurso público. Tudo bem? Então, vimos a responsabilidade tributária, né? Na verdade, a responsabilidade patrimonial, né, do devedor, quando nós estamos diante da cobrança de crédito tributário e vimos a garantia que o CTN estabelece para o recebimento do crédito tributário ao mencionar que ônus reais, cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade não prevalecerão em relação à fazenda pública. Muito bem, meus amigos? Tranquilo? Mas conversemos acerca
da presunção de fraude à execução. Matéria que também tem sido objeto de muitos questionamentos na seara tributária. Muito bem. E para a gente estudar a presunção de fraude à execução, a presunção em sede de matéria tributária, né? A presunção de fraude à execução fiscal, nós teremos que olhar a linha do tempo do direito tributário. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês para a circunstância de que, quando há o reconhecimento de que a oneração de um bem ou a alienação de um bem foi feita em fraude à execução, a consequência é que essa oneração ou essa alienação, ela será ineficaz perante credores, certo? Ineficácia esta que será reconhecida no próprio processo de execução. No próprio processo de execução, portanto, o credor pode demonstrar que uma alienação e uma oneração foi feita em fraude à execução e, diante do reconhecimento dessa fraude, será declarada a ineficácia da oneração ou da alienação e esse bem ou esses bens poderão ser atingidos pela atividade expropriatória da execução. Tá certo, meus amigos? Tudo bem? Vejam que a fraude à execução, isso a fraude à execução comum ou a fraude à execução fiscal, se diferencia da fraude contra credores, em que se exige a propositura de uma ação, qual seja a ação pauliana, né? Aqui o contexto é diferente. Mas tudo bem, existe uma regra no Código Tributário Nacional, qual seja a prevista no artigo 185 do CTN, que estabelece a partir de qual momento que nós vamos considerar que a alienação ou a oneração de bens foi feita em fraude à execução fiscal. Obviamente, meus amigos, que para que haja o reconhecimento da fraude, é preciso que o devedor não tenha reservado bens para responder por essa dívida, certo? Mas vejamos, olha só, essa é a linha do tempo do direito tributário, né? Fato gerador, acontecimento do fato previsto na norma, nasce de forma, diante da ocorrência do fato gerador, nascerá de forma automática e infalível a obrigação tributária. E aí nós teremos o lançamento, né? Que tem por fim ou finalidade principal a constituição do crédito tributário. E uma vez constituído o crédito tributário, sujeito passivo será notificado para pagamento. E diante do não pagamento, o débito será inscrito em dívida ativa. A principal finalidade da inscrição do débito em dívida ativa é extrair a certidão que serve para a cobrança do crédito tributário na execução, qual seja a certidão de dívida ativa. Que, como eu coloquei para vocês aí, a CDA, nos termos do artigo 784, inciso 9 do Código de Processo Civil, constitui-se num título executivo extrajudicial, título este que irá embasar a execução fiscal. Tudo bem, meus amigos? Bom, por que eu coloquei em vermelho aí o momento da inscrição em dívida ativa? Porque, obviamente, olhem só, obviamente, a fraude à execução fiscal, a presunção de fraude à execução fiscal, acontecerá a partir do momento que o contribuinte tenha débito com a Fazenda Pública. Ou seja, que ele tenha débito regularmente inscrito em dívida ativa. Se a partir desse momento ele onerar, alienar seus bens,
sem que sejam reservados bens para responder pela dívida tributária, essa oneração, essa alienação será feita em fraude à execução e, portanto, será ineficaz perante o credor tributário. Vejam, é bem verdade que essa ineficácia, né, será reconhecida lá na execução fiscal, mas nós temos aí como momento que marca o instante a partir do qual nós teremos a presunção de fraude à execução, o momento da inscrição em dívida ativa. Muito bem, meus amigos? Então, nós voltamos já dando continuidade à nossa aula.